ficamos, né, com muita gratidão no coração, tanto eu quanto Janai também, que vai estar conosco nesta tarde. Janai, vem para aqui para a gente iniciar. A gente não costuma falar muito, eu falo mais ou menos umas 3 horas e meia, Janai já é mais compacto, umas 3 horas, né, Janai? Mas hoje vamos dizer que a programação da UPA hoje é uma conversa entre amigos, ok? Nós vamos trocar umas ideias, umas experiências e vamos estar aqui aprendendo uns com os outros e aprendendo mais ainda com a palavra de Deus, que é mais importante, né? E eu queria iniciar essa tarde com a oração. Eu vou pedir para a Janai estar nos elevando em oração. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, porque esse privilégio muitos outros não têm, nós temos. E cabe a nós agora fazer o nosso papel, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Levar o Evangelho, levar a salvação para as pessoas, para aquelas pessoas que precisam, que estão sedentas de ti. E esse é o nosso papel, papai. Essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade de cada um de nós de estendermos às outras pessoas a oportunidade que nós tivemos de receber de ti o teu amor, a tua salvação. Obrigada, Pai, por esse momento. Nos dá sabedoria, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dá foco e atenção para ouvir a tua palavra. E tudo que a gente venha fazer aqui, papai, seja para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Olá, Clara, seja bem-vinda. Queridos, vamos ler uma porção da palavra de Deus antes da gente iniciar, que se encontra no livro de Isaías, um texto muito conhecido. Ou abrir as Bíblias ou ativar os smartphones, aí quem tiver Bíblia no... Ah, sim. Quem tiver Bíblia, quem não tiver com Bíblia, pode também estar... Isaías 53. Pode estar compartilhando também, né? Junta aí. Pronto. Janai fica aqui comigo. 53. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estar lendo de uma forma assim, ó, em sequência. Cada um vai estar lendo um versículo, tá certo? Aí quando chegar na parte de Alessandra, tá com celular? Com Bíblia? Não? Não tem Bíblia aí, não? Então, Léo? Theo fica com... Então, Theo fica com Léo e o Wendel fica com Alessandra, com essa Bíblia, tá certo? Entendeu? Como é? Pronto, porque cada um vai ler, tá? A Janai vai iniciar o primeiro, eu vou ler o segundo e assim nós vamos em sequência. Vamos lá, então. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Certamente ele tornou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou por si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós levávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava, indo no seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e afligiu todos nós.
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda. E as seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O 8. O livro cresceu, foi arrebatado, e foi viagem, quem dela voltou, quanto foi voltado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo. Foi expelido. Dez. Moído. Terá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade será sua, E a vontade do Senhor. do Senhor frutificará a sua alma. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo ilustre, com seu conhecimento, justificará a Deus, porque suas dificuldades eles levam para si. Isso eu lhe darei a sua parte, com os bens, e com os poderoso, ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contando os transgressores, contudo levou sobre si o pecado do mundo, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Amém. Então, gente, esse é um trecho de Isaías muito conhecido, não é? O sofrimento e a vitória do servo do Senhor. E nós sabemos quem é esse, né? Que fez todas essas coisas, que sofreu dessa forma, é Jesus Cristo. E hoje nós vamos ter uma meditação, um estudo, né? Refletindo um pouco sobre o sacrifício de Jesus. E depois nós vamos ter uma parte prática. Mas como assim? Por quê? Nós temos aqui na igreja um ministério muito especial, que se chama o Ministério Zaqueu. O que é que o Ministério Zaqueu trabalha? Em parceria com Minha Cidade para Cristo. E nós trabalhamos com o quê? O que é que o Ministério Zaqueu faz? Evangelismo, não é? Então, existe uma ferramenta muito especial que todos nós podemos utilizar de maneiras diversas para evangelizar. E essa ferramenta chama-se Plano da Salvação. E não há esse que tenha como Senhor Jesus que não conheça esse plano. Até mesmo porque nós só temos esse andar com Cristo porque um dia Ele fez o quê? Nos resgatou. E esse plano nada mais é do que mostrar o plano redentivo que Jesus tem para aqueles que o seguem, que o usam como usam não, né? Usam não, mas que desfrutam da presença dele e vai com ele pelo caminho que nos leva até o Senhor. E cada um de vocês conhece, né? Mas quem já ouviu falar aqui em plano da salvação? Grande parte, né? Pelo menos já ouviu falar em plano da salvação. Nós temos um plano de aula quando a gente vai estudar, né? É verdade, os professores não passam um plano de aula. E o que seria esse plano de aula? Quem sabe? Exatamente, Davi. É um planejamento da aula que vai ser dada, de algo que vai ser passado, de algo que vai ser ensinado. Na verdade, do assunto. Então, do mesmo jeito, nós temos aqui o plano da salvação. E esse plano da salvação, ele é um plano diferenciado e é um plano especial, porque ele vai nos levar a entender uma mensagem tão gloriosa através das cores. E as cores, elas vão nos ajudar não só a fixar essa mensagem, como também a fazer com que outras pessoas
Fixem. E não só fixem como, quando vê determinadas cores, vai estar lembrando do passo a passo do que Jesus fez para que nós tivéssemos hoje um caminhar com Ele. E esse vai ser o plano da salvação. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse plano da salvação. E hoje, um dos instrumentos do plano da salvação, porque tem vários, um dos instrumentos que eu selecionei para a gente estar aprendendo um pouquinho mais, e estar fixando e estar aprendendo a usar, certo? Nas escolas, na vizinhança, por onde vocês andarem, até dentro de um ônibus, numa fila de banco, onde o Senhor der a oportunidade. É o livro Sem Palavras. Vocês vão estar aprendendo um pouquinho de onde veio esse livro, qual a importância dele e a forma como usar. Como é que eu vou contar aqui a história do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Redentor? Através de 3 simples cores. Bem simples. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver, vamos meditar um pouquinho, ver um pouquinho de onde veio, qual a importância. Será que isso é importante mesmo? Será que é importante a gente usar algo tão simples assim, uma evangelização? Pode passar, viu, amor? Quer pular para cá? Para não ficar na sua frente. Então, nós vamos agora ver um breve histórico desse livro. E é algo bem interessante, porque esse livro é antigo, viu? Mais antigo do que eu. Do que tio Venâncio aqui, Janai, bem mais antigo. Pode explicar, né? Só um por vez. Obrigada. Então, o livro Sem Palavras, ele foi apresentado pela primeira vez em 1866. Olha por quem? Simplesmente Charles Spurgeon. Sempre que a gente está aqui na igreja, a gente sempre ouve, uma vez ou outra, o pastor está mencionando algo dele, pastor, no Spurgeon. Apesar de um pastor batista, de ser um pastor batista de outra denominação, é um teólogo muito renomado, um servo de Deus reformado, que levava muito a sério a questão da evangelização, de levar Cristo a muitas pessoas. E esse livrinho aqui surgiu através de Spurgeon. E veja, no início ele tinha apenas 3 cores: o preto, o vermelho e o branco. E por que só essas 3 cores? Na explicação dessas 3 cores, ajudava ele a refletir um pouquinho sobre a questão do pecado, o que o pecado fazia, o que o sangue de Jesus, em consequência do pecado, poderia fazer em nós, né? E já aqui o resultado do branco, que vocês vão entender melhor mais à frente quando eu for falar de cada cor. Outro fato é o quê? O mouse? Ah, sim. Tu dá o toque aí, Janete, por favor. Outro ponto interessante é o seguinte: 9 anos mais tarde, aí vem outro teólogo conhecido também, Moody, usou um livro colorido em um culto para crianças. Cerca de 12 mil pessoas estavam presentes para ouvir essa mensagem, né? Sua mensagem sobre um livro, agora com mais cores. De 3 cores passou a ter 4 cores. E aqui entrou o dourado no livro, né? E muitas pessoas eram alcançadas através dessa história. E essa história nada mais é do que um sermão do próprio Charles Spurgeon, que falava sobre o plano da salvação, sobre a salvação em Cristo. Pode falar. Inclusive, Charles Spurgeon, ele tinha feito a original do livro, com 3 páginas, porque ele estava tentando procurar uma forma simples e barata para ele poder dar uma explicação melhor às crianças. E às vezes ele ia funcionar. Exatamente. Pode passar, Janete. Então, 9 anos depois surgiu a cor dourada, mas não parou por aí, não. Em 1895, olha como nós já fomos além, o livro foi levado à Índia por M. Carmichael.
Emma e sua auxiliar fizeram uma bandeira de cetim nas cores dourada, preta, vermelha e branca e a puseram em seu carro puxar por bois, indo de aldeia em aldeia divulgando o evangelho no sul da Índia. E a Anne Carmichael, ela é muito conhecida pelas histórias que ela contava, né? Ela e a Fanny Crosby, acho que é esse o nome dela, Fanny Crosby. E assim levava o evangelho. E interessante que esse pequeno livro era tão interessante que ele não só prendia a atenção de crianças, né? Mas também de adultos. Porque uma ilusão é achar que o lúdico, eu já cresci, lá vem, o que é que ela vai me dizer? Mostrando um livrinho colorido. Para mim, um adolescente, já estou com o pé na UMP, quase. E o que é que eu quero saber disso? Não, isso aqui é um instrumento que foi muito utilizado e o lúdico, ele é muito importante, não só para a criança, mas para nós adultos, para vocês adolescentes, para os jovens também. Um lúdico, ele ajuda com que nós fixemos mais a mensagem. Pode passar, Janete, por favor. Então, Ruth, esse nome eu não consigo nem. Pronto, exatamente. Esposa do fundador, olha, gente, algo muito conhecido aqui no Brasil por nós, da Child Evangelism, Child. Pronto, exatamente. É nada mais, nada menos do que a nossa APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Então, ela descobriu o livro em 1924. Olha, a gente estava lá em 1800, a gente já está em 1900. Quando, aqui é uma abreviação do nome em inglês, mas quando a APEC começou a imprimir o livrinho, 15 anos mais tarde, eles adicionaram a última cor, que é a cor verde, para representar o crescimento na nova vida. Publicaram também um folheto ensinando como usar o livro e incluindo versículos bíblicos para cada página. E vocês vão ver que isso vai ajudar demais, tanto os versículos como as frases de ligação. Então vamos agora propriamente dito para esse livro. O que é que diz cada cor? Não, ainda tem. Nos anos que seguiram, o livro Sem Palavras foi levado por mais de 120 países, né, por missionários, ou seja, no mundo inteiro, guiando milhares de meninos e meninas a Cristo por meio da linguagem universal da cor. Deus tinha usado esse meio eficaz para comunicar sua maravilhosa mensagem da salvação, talvez mais do que qualquer outro instrumento da história. Olha, não mais que a Bíblia, porque aqui é um fragmento da própria Bíblia, da própria palavra de Deus, e vocês vão ver isso. Então vamos começar por essa páginazinha amarela. Eita, amarelo, o que será que essa página ensina? Quem já conhece o livro, tenta não responder, espera quem não conhece ainda o livro para ver se a pessoa já pegou o fio da meada em relação ao plano da salvação, porque todos vocês conhecem o plano da salvação, que nada mais é do que o sacrifício de Jesus, o porquê. Mas o que será que lembra essa cor amarela? Assim, puxadinha pro dourado. E aí? Fala, Davi. Fala. Fala, Davi. Fala em uma coisa que lembra a cor amarela. Lembra o quê? O sol. O que mais, gente? Amarelo. Podem falar um de cada vez, porque eu não dou conta de muita informação, não, porque eu tenho TDAH, tá? Então tem que ser devagarzinho para eu ir processando. E aí? Tu... Quando você olha para o céu, você vê o sol laranja? Então lembra o sol. Não é verdade? O que mais? Olha, geralmente nas orelhas das mulheres, né? Estica com a pérola.
Dourado, isso mesmo, Davi, lembra o dourado. E o dourado lembra ouro, algo precioso, né? E quando a gente vai falar sobre o amarelozinho, tem uma mensagem que a gente tenta passar aqui, muito importante. Janai, pode ir. Olha, começando por aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós sabemos que lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, o livro vai descrever um pouquinho do céu. Quem já leu aqui o livro de Apocalipse? Então, como é descrito no livro de Apocalipse o céu? Como é que vai ser lá? Nós sabemos que vai ser um lugar maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum, né? E como é que é descrito? Isso, uma cidade toda de ouro, um ouro tão puro que chega a ser o quê? Transparente. E nessa cidade vai ter ruas de ouro, não é? O que mais? Oi? Mas não lembra só ruas de ouro. Lembra o amarelo, ele vai lembrar de algo precioso, que é o céu. O que tem de precioso no céu não é, na verdade, apesar de ser descrito que lá existirão ruas de ouros, algumas coisas de diamante, né? Vai ter o rio da vida que passa lá, né? Mas tem algo muito mais precioso que vai estar nessa cidade. Quem sabe o que é? A vida eterna a gente vai ter para chegar a morar nesse lugar, na mansão celestial. Vocês lembram uma música que a gente canta muito aqui, que é Não se turbe o vosso coração, crede Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus está dizendo o quê? Que lá no céu haverão muitas moradas, mansões. Mas isso ainda não é o mais importante. Mas é o próprio Deus, o próprio Jesus. É a gente estar ali naquela mansão, passando a eternidade com ele. Então, quando a gente vê essa cozinha amarela aí, pode clicar, Janela. Nós vamos ter alguns pontos bem especiais para lembrar. Ficou? Pronto. Quem vai estar lá no céu? O Criador. Pode passar, Janai. E para a gente estar lá, o que foi que aconteceu? Deus, o quê? De tal maneira. Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu filho, né? Para a gente ter o que é a vida eterna. E nessa vida eterna, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar lá no céu, na mansão celestial. Lá. Então, assim, a página amarela, ela vai nos lembrar especialmente, em primeiro lugar, da mansão celestial, do céu, que foi algo que o Senhor criou para nós, desde lá do Jardim do Éden. Vocês lembram do Jardim do Éden? Quando Deus criou Adão e Eva, o que é que acontecia? O homem fazia o quê? O que é que Adão fazia? Caminhava atrás com quem? Com o próprio Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Caminhava com o próprio Deus. Ele e Eva. Mas o que é que acontece? Que acaba com tudo isso? O pecado. Né? E o que é que aconteceu? Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, não é verdade? E o que é que aconteceu quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso? Há o quê? Entre o homem e Deus. Antes havia uma comunhão. Eles estavam ali andando lado a lado. Mas o pecado veio e fez o quê? Separou, né? Pode explicar. Mas existe uma coisa que nunca pode entrar no céu, é o pecado. Então o Éden, ele foi uma amostrazinha, né, do céu, da eternidade junto com o Senhor. Mas o que é que não pode estar no Éden? Não pode estar no céu? É o pecado. E isso veio e separou completamente o homem de Deus. Então nós vamos para a página
escura. Pode passar. Eita. Ali já está dizendo tudo, né? Esse coraçãozinho pretinho ali, né? A cor escura, simbolizando o pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa e que a gente o quê? Faz que desagrada quem? A Deus, né? Então, assim, Davi disse, é tudo que a gente faz de errado, mas a gente tem que estudar por isso. Porque, às vezes, o que eu acho errado, o meu ver, não é algo que Jonás, de repente, acha errado. E o que é que vai fazer entender quem está errado, se sou eu ou Jonás? É o quê? Ó, é isso aqui. Isso é o parâmetro. Então, tudo que agrada a Deus está aqui. Aqui está tudo que vai deixar com que o homem tenha uma relação de intimidade com Deus, de aproximação. Então, se a gente faz algo que desagrada a Deus, que está aqui, isso é o pecado, não é? Então, exemplos de pecado é muito fácil, né? A gente já disse aqui no geral, tudo aquilo que desagrada a Deus, né? Aí Davi falou dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, antigamente, era a lei que regia, né? O homem, para ter essa comunhão com Deus, esse andar com Deus. E vocês conhecem muito bem, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. O que mais? Olha, também temos como lei de assassinato, de roubo e outros. Isso. E também aqueles mandamentos absolutos em relação ao próprio Deus. Não farás para ti imagem, né? Então, não tenhais outros deuses diante de mim. E isso dá a direção. Pode passar, viu, Janai? Aí, veja só. Nós fomos nascidos em pecado. Não é verdade? Por causa de quê? O que eu falei na página anterior. O que aconteceu lá no Éden? De Adão e Eva, não é? Então, por causa do pecado cometido por Adão e Eva, nós já nascemos em pecado. Então, nós já nascemos em pecado. Isso, só isso, já nos separa de Deus. Só isso. Já nos deixa separados de Deus por uma eternidade. Você veja que o homem, quando a gente estava lá falando de Adão e Eva, algo importante, o homem foi feito para morrer. O que trouxe a morte, que é o salário do pecado, foi o pecado. Pode falar, Davi. É o fundo do poço na qual a gente pode chegar. Porque a escuridão, muitas das vezes, a gente não consegue ver nada. A gente Isso, está num caminho na qual a gente não sabe onde termina, só que a gente sabe que pode terminar em um lugar terrível. exatamente. Então, separados de Deus, nessa escuridão, que é o pecado. E, pode clicar, Janai. O que é que a gente entende quando diz que nós nascemos em pecados? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O único homem que não pecou foi Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele veio à Terra e ele viveu como homem. Mas mesmo na vida dele como homem, ele foi santo. Ele não pecou, né? Mas Deus tem um plano maravilhoso para que você e eu não sejamos castigados pelos nossos pecados. Aí entra a páginazinha vermelha. Então, o que é que a páginazinha vermelha vai nos ensinar? Deus enviou quem? Jesus. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Já pensou? Eu não imagino eu dando Luísa e Davi para morrer por ninguém. Nem por mim mesmo. Quanto mais dar um pecador. Essa página representa o grande sacrifício que Deus fez. Exatamente. Pode passar, Janai. Então, o que é que aconteceu? Ele deu o seu filho e o seu filho fez o quê?
recebeu o nosso castigo. Lembra que a gente leu em Isaías? O castigo da paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa linda. A gente leu isso? Isso aqui. Pode falar, né? Nossos pecados é tão grande que quando Jesus carrega ele, não se afasta. Já pensou? Jesus estava ali, sofrendo. Aí a gente às vezes pensa assim, eita, mas foi muito difícil, não foi? Aquele prego doeu, não foi? E a tanto de vezes que Jesus foi espancado. Espancaram ele, esbofetearam ele, prenderam ele na cruz. Ele estava com sede, deram vinagre, A pior né? parte por mim foi a parte que ele estava carregando a cruz. Foi pior, né? Porque olha Sim, que tem que estar carregando a cruz. E o sim. gordinho baiano fazendo um monte de desgraça com ele. O que é que vocês acham? O que é que foi mais difícil? Mais pela dor física? O que mais? A dor física, eu acredito que seja essa parte. Mas a parte do nosso inconsciente, o espiritual, ele tem que ter carregado toda a desgraça dele nas costas. Os nossos pecados. Sabe o que é que estava mais difícil ali para Jesus? Não eram as bufetadas, não eram as chicotadas, não eram o xingamento, não era nada disso. Era o cálice da ira. Porque lá ele foi crucificado e aquele tipo de morte, eles só colocavam quem ali? Pessoas, ladrões, né? Pessoas que faziam mal, pessoas condenadas. Os piores criminosos. Isso, então aquela forma que ele estava ali também foi uma forma humilhante, porque não era qualquer pessoa que morria daquela forma, né? O Isaías diz assim, ele foi, aqui que eu quero que vocês foquem, ele foi traspassado, moído, moído pelas nossas iniquidades. Então, o que doeu mais em Jesus foi o cálice da ira de Deus, que estava sobre ele ali. A ira pelo meu pecado, pelo pecado de Janai, pelo pecado de Venâncio, pelo pecado de Wendel, de Theo, de Clara. Que conversa! Eu nem existia ainda, mas seu pecado estava ali sobre Jesus. Porque quando a gente lê o Salmo 139, sabe o que é que diz? A substância ainda informe. Quer dizer que a gente não tinha nem forma. E Deus já conhecia Theo, já sabia como eu ia ser. Desse jeitinho aí dele. A cor da pele, o olho, o temperamento de Theo, a personalidade de Theo. Tudo isso. Porque não há nada que Deus não saiba. Passado, presente e futuro. Deus é onisciente. Onisciente. E ele é poderoso, ele tem o controle de todas as coisas. Então, o que pesou mais para Jesus não foi nem a dor física, mas sim o peso do nosso pecado. E é isso que a gente tem que compreender quando a gente falar. Foi difícil. Quando a gente vai assistir um filme como Paixão de Cristo, de Mel Gibson, eu não consigo nem olhar. A primeira vez que eu assisti o filme, eu me acabei de chorar, porque doía assim. E ali a gente vê castigo físico, mas imagina o peso maior da ira de Deus. Aliás, a gente não tem condições de sentir, sabe por quê? Porque se aquela ira, se eu recebesse a ira que eu mereço pelos meus pecados, eu não estava mais nem aqui. Eu já era uma fumacinha. Pode falar. Obrigada. Uma ação, como eu lembrado novo, que é basicamente um trajeto de Jesus desde a prisão até a cruz. Sim. Sem música, sem nada. Só isso acontecendo e aquilo acontecendo no meio do caminho. Aquele primeiro retratou as 12 horas de Jesus. O Mel Gibson está fazendo outro filme que pega a partir da ressurreição. Mas
Ele está falando de outro tipo de... Mas, nesse caso, nem fala das últimas 2 horas, eu acho que 4 horas. Eu não sei quanto tempo demorou. Até ele chegar na Montanha da Caveira, né? Que chama? O Gólgota. Gólgota, né? Então, vejam só. Pode adiantar, Janaí. Mas o que é que nos traz esperança? Ele entregou a vida dele ali. Mas ele está morto? Não. Ele ressuscitou, não é verdade? E quando ele faz esse sacrifício e ele derrama o sangue dele ali naquela cruz, sabe o que vai acontecer? Aquela ligaçãozinha que foi cortada pelo primeiro homem, o primeiro Adão, vem Jesus, o segundo Adão, o santo, puro, perfeito. E ó, liga. Ele nos liga de novo ao céu. Pode passar, Janaína. Então, agora, por causa do que o Senhor Jesus fez por você, seus pecados podem ser perdoados. Aí, ó, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está lá em Hebreu. Ele não está morto, ele ressuscitou. Né? O nosso Salvador ressuscitou. E ele está onde? Não se turbe o vosso coração. Ele vai dizer o quê? Que ele irá preparar um lugar para quem? Para nós. Para aqueles que foram salvos pelo sangue dele, precioso. E quando... Pode falar. Linda. De quem é, Clara? Se você depois puder, compartilha comigo. Eu estou no grupo da UPA. Aí compartilha comigo. Muito lindo. E é isso aí. Foi isso que Deus fez. Então, agora a gente vai para a página branca. Por quê? Porque quando o sangue de Jesus foi derramado, o que é que aconteceu? O branco lembra o quê? Purificação. Né? O sangue foi a expiação. E depois veio o quê? A purificação. Então, quando a gente vai falar sobre essa página branquinha, a gente vai fazer um convite para que você afaste-se do pecado e você tente, né, o quê? Mirar em quem? Em Cristo. Porque pelo nosso próprio esforço a gente vai conseguir? Nunca, nunca, nunca. A gente só vai conseguir através do sacrifício que foi falado anteriormente. Então, nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Em quem? Em Cristo. E somente pela fé é que nós somos salvos. E é tão lindo isso, porque quando acontece isso, nós somos o quê? Purificados no sangue de Jesus. Né? A gente canta um hino aqui. Alvo mais que a neve, né? Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Olha que coisa linda. Mas como é que a gente está mais alto que a neve se a gente ainda continua pecando? Mas acreditem, não havia um só pecado que Deus não soubesse e que já não tenha sido pago lá na cruz. Mesmo o pecado de hoje de manhã, porque nós sabemos que nós pecamos, não é verdade? Mas olha que coisa linda. E como é isso? Eu gosto de fazer a seguinte ilustração. Você tem aqui um guardanapo limpinho, certo? Vou pegar o branquinho aqui. Você tem um guardanapo aqui limpinho. Mas cadê o branco? Eu me perco, meu filho.
Eu tinha TDAH. Então, ó, o que é que acontece? Você tem um guardanapo limpozinho, né? Aí o que é que acontece? O pecado vem, aí você derrama um pingo de café aqui, né? Aí vai ficar o quê? Manchado, né? Aí pronto, e agora? Somos nós, esse guardanapo manchado. Mas sabe o que acontece? Quando Deus olha para a Luísa, Deus vai ver as manchas? Não. Sabe o que é que Deus vai ver? O sangue de Jesus. E sabe o que acontece? Purificado. Quando ele olhar para os pecados de Luísa, ele vai lembrar do sangue do filho dele e ele vai lembrar que aquilo ali já foi pago. Eita, então tá bom demais, eu vou pecar agora, porque Jesus já pagou tudo mesmo. Então eu não preciso fazer mais nada. Não já está pago, não é verdade? Mas é assim que funciona? Não é não, sabe por quê? Porque quando você entende o que Deus fez enviando seu filho, e você entende o que Jesus fez, você vai corar de vergonha diante dos seus pecados. Você não vai mais querer pecar. Meu Deus, como é que pode? Jesus me amou a esse ponto. Então eu quero amar esse Jesus. Eu quero cada dia mais me parecer com ele. Isso é o que vai ter no coração de uma pessoa que realmente foi salva, né, e purificada dos pecados. A gente até peca, mas o que é que a palavra diz? Por gentileza. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no nome do seu Filho. Então, hoje, antes criatura, hoje filho, adotado por Deus pelo sacrifício de Cristo, Jesus. E ainda tem mais, que é no próximo slide que a gente vai ver, que está lá em João, 1 João 9, 9, desculpa, que fala se confessarmos o quê? Os nossos o quê? Ele é o quê? Fiel e justo para nos purificar os pecados e nos justificar e nos purificar de toda injustiça. É isso que Jesus faz. Então, quando Deus olha para a gente e não vê as nossas manchas, vê o sangue de Cristo, Deus nos vê assim, ó. Que ele vai lembrar que foi pago por um alto preço. Por isso que lá em Isaías tem dizendo que Jesus vê o fruto do seu penoso trabalho. Quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Nós, cada um de nós. Elaine perfeita, pecadora. Eu sou um fruto do penoso pecado de Jesus. Janai é um fruto, Guilherme é um fruto, Josué é um fruto, Alex é um fruto. Não é lindo? Esse é um plano redentivo maravilhoso. E que a gente pode simplesmente, pode passar, viu, Janai? Ensinar através das cores. Então, o que é que acontece? Todos nós aqui já passamos por esse processo de entrega de vida ao Senhor Jesus. Vocês vão estar respondendo isso a vocês, não a mim. Mas tivemos esse privilégio de sermos resgatados, comprados pelo sangue de Jesus e purificados. Aí o que é que acontece agora? O que é que lembra a página verde? Já está a dica ali, né? Olha, é o nosso crescimento, não é? É o nosso crescimento, o crescimento espiritual. E para a gente ter um crescimento espiritual, nós temos que viver em Cristo. Nós temos que confessar os nossos pecados todos os dias e abandonar. Porque, ó, o que é que diz? Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para purificar os pecados, né? Mas só que a gente também tem que abandonar o pecado. Então, quando a gente confessa e a gente pede perdão, o verdadeiro perdão é acompanhado de uma mudança de vida. Você vai abandonar aquele pecado. Eita, Elaine, e se chegar lá na frente e eu pecar no mesmo motivo? É a graça e a misericórdia de Deus. Mas o desejo tem que ser genuíno de abandono. Você pode nem conseguir totalmente lá na frente cair no mesmo pecado, porque você não é perfeito. E a santificação, ela é passo a passo. A gente só vai ser perfeito quando a gente chegar lá na glória. Porque lá não entra o quê? Então a gente só vai entrar lá se não tiver mais pecado. Mas isso é possível. Por quê? Porque Jesus pagou o preço.
por cada um de nós, né? Ah, mas por que tem que vir todo esse acompanhamento? Eu já sei do sacrifício de Jesus, porque não tem como você falar do plano da salvação se você não falar sobre cada passo desse que foi descrito aqui, até chegar no verdinho, que é o crescimento. Então você precisa crescer em Cristo. Para crescer em Cristo, você vai o quê? Orar. Você vai ler e obedecer a Bíblia. O que mais? Você vai testemunhar a outras pessoas e também você vai congregar. O que é congregar? Vir à igreja. Por que a gente fala dos desigrejados? O que são os desigrejados? Pessoas cristãs, Sim, só que com a diferença que não vão para a igreja. pois é. Mas se a gente é cristão e a gente conhece a palavra de Deus e o desejo do nosso coração é fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor, a gente vai ver que é bíblico o congregar. E o pastor tem falado muito isso no livro de Atos. E por mim, existem desigrejados que não conseguem ir por algum motivo ou simplesmente não querem. Mas só que assim, não conseguir por algum motivo, mas sempre nós precisamos. Às vezes acontece, a gente está doente, né? Acontece um imprevisto, a gente não consegue estar na igreja. É diferente da gente escolher, dizer, não, eu não preciso estar na igreja para ter comunhão com Deus, mas é importante a comunhão com os irmãos também. O congregar é muito importante. Eu nem vou esmiuçar esse assunto aqui, porque cada assuntozinho tem um mundo para se falar, né? Mas é importante. A gente sabe que é bíblico estar na casa do Senhor. Então, se eu quero crescer espiritualmente, eu vou ter intimidade com Deus fazendo o quê? Orando, lendo a Bíblia, obedecendo a palavra dele, testemunhando desse amor. Eu vou guardar essa mensagem só para mim? Não. A grande comissão está aí. É para todos. Nós temos que falar desse amor tão grande, esse amor tão maravilhoso que nos constrange. Então vejam só, o que é que vai acontecer agora? Tem aí 1 João, né? 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse é o caminhar com Deus. Por mais que nós ainda sejamos pecadores, Deus nos dá a graça de poder confessar os nossos pecados e caminhar com Ele. Agora, eu fico pensando, se eu disser para vocês que mais ou menos em 5 minutos eu posso dar o plano da salvação, vocês acreditam? Sim, Será que é possível? Por que que eu passei assim, esmiuçando cada coisinha aí para vocês? Depois eu vou colocar esses slides lá no grupo, tá certo? Para vocês relembrarem. Porque é importante que a gente tenha conhecimento detalhado. E vocês viram que cada página dessa corresponde a um versículo diferente? Vocês perceberam? Cada página. Porque quando nós vamos falar, não tem como falar da palavra de Deus sem embasar com a própria palavra de Deus. Não é verdade? Então, é importante. Mas aí, eu vou simular aqui e mostrar para vocês que é possível. E ainda teve a dicasinha aqui que a gente chama de frases de ligação. Né? Aí eu chego, vou falar um pouquinho sobre o plano da salvação. Aí tu quer cronometrar, menina, esse é porque é meu filho, viu? Ué, só para ter esse Vamos testar em quantos minutos eu consigo. Quem tem aí celular, cronômetra aí, bora. Essa turminha é fera, viu? Bota o cronômetro lá. Nada, vai ser bem light, né? Sem nenhuma pressão. Daqui a pouco vocês vão acordar, viu? Porque às vezes vocês vão ficar só sentadinhos aí, vocês vão estar a mão na massa. Então, olha só, o que que acontece? Eu vou chegar, né? E aí eu vou... Eu vou simular aqui com Janai, certo? Janai está aqui. Janai está aqui, certo? Do lado.
E vamos supor que nós estamos em um consultório médico, uma clínica, certo? Eu vou chegar, quando eu chegar, que eu iniciar a conversa com o Janai, aí você já conta, tá, amor? Aí vou fazer de conta, né? Isso é uma bolsa, mas aquela bolsinha carteira, né, que nós achamos, tá bom? Aí cheguei, né, no consultório. Ai, como tá demorando essa consulta. Tudo bem, realmente essas coisas demoram muito. Por isso que eu sempre ando prevenida. Eu gosto muito de ler, gosto muito de livros e de literatura. Você gosta de ler também? Gosto. Eu tenho um livro muito especial que eu sempre trago comigo. Ele não pesa na bolsa e é um livro que sempre me lembra de uma história maravilhosa. Agora, você acredita que esse livro não tem palavras? Ai, eu quero ver, eu quero conhecer. Pois é, e é capaz de você ler. Olha que livro lindo. Você está vendo? Simplesinho, né? É. E quando eu olho para cada página dessa aqui, eu consigo ler. Você acredita nisso? O que você Eu tô gosta achando de que ler? você tá com a cara de quem tá duvidando. Estou. Eu quero Mas eu saber. consigo ler sim. Esse livro ele traz uma história maravilhosa, uma história de amor fantástica. Quando eu começo olhando aqui para esse amarelo, né, o dourado, eu me lembro de coisas preciosas, como joias, como ouro, como prata. E aí eu lembro, sabe de quem? De Deus. Eu lembro que Deus tem um lugar maravilhoso. A palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum. O que Deus tem preparado para cada um de nós nessa casa. É uma casa maravilhosa. Aliás, é uma cidade maravilhosa. Diz lá no livro de Apocalipse que lá vai ter ruas de ouro, né? Rubis, pedras preciosas, vai ter um rio de águas cristalinas. Não haverá choro, não haverá dor. Poxa, que legal. E eu vou para esse lugar. Você gostaria de ir? E dizem que a gente tem acesso a esse lugar depois que a gente morre. Mas algo aconteceu que nem todo mundo vai poder entrar nesse lugar, infelizmente. Porque quando eu viro essa página aqui e olho para essa escuridão, eu lembro de algo que nos separa desse lugar. Porque lá não vai poder entrar pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu faço que desagrada a Deus. E como eu sei que eu desagrado a Deus? Quando eu leio a Bíblia e me deparo com coisas que não agradam ao Senhor e eu vou para ti. Isso. Então, o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso que não está de acordo com essa palavra é pecado. E isso me separa de Deus. E eu sou uma pecadora. Eu também sou. Então, a gente fica pensando, e agora, né? A gente não vai entrar nesse lugar. Mas não se preocupe, nem tudo está perdido. Sabe por quê? Porque a mesma palavra de Deus diz assim. E eu vim para essa páginazinha vermelha aqui. Que lembra o quê? O sangue. Ixi, mas lembrar de sangue é uma coisa boa? Nesse caso é. Lembra sobre o sacrifício de amor que foi feito na cruz por um homem que não tinha pecado, um homem santo, justo, puro, Jesus. E ele foi mandado por Deus. Ele era o filho de Deus e ele foi mandado por Deus para morrer por mim e por você. Nessa cruz. Você já deve ter ouvido falar de Jesus, já? Do sacrifício dele. Pois é, foi por mim e por você. E quando Jesus derramou o seu sangue ali naquela cruz, foi para purificar os nossos pecados. Porque ele era o Filho de Deus, santo, puro. E sabe o que aconteceu quando isso foi feito? Aí eu venho para essa página aqui branquinha, a página branquinha, que sempre fica bem coladinha. Peraí, no meio. Então, venho para a página branquinha aqui e eu lembro de algo bem puro. Não é verdade? Quando você olha para branco. Então, sabe o que acontece? Limpo. E foi isso. Quando o sangue de Jesus foi derramado ali naquela cruz, por mim e por você, ele nos purificou dos pecados. Mas não basta só acreditar. Ah, que Jesus é o Filho de Deus, não é? Já tá bom, eu já estou salvo.
Não. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Nós temos que crer nisso. Crer que ele é o Filho de Deus e segui-lo, né? Então a gente tem que seguir a Jesus. E quando a gente segue a Jesus e entende o sacrifício que ele fez na cruz, o que é que acontece? Nós vamos ter uma entrada maravilhosa nessa mansão celestial, chamada céu. Onde quem vai estar lá, nessas ruas de ouro, nesse rio maravilhoso, onde não vai haver fome, não vai haver crime, não vai haver inveja, não vai haver doença, não vai haver nada de ruim. O mais precioso é a presença do próprio Deus que nós vamos gozar eternamente. Eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. Pois é. E para isso acontecer, sabe o que vai? Você vai agora fazer uma oração e entrega ao Senhor Jesus por sua vida. Eu quero que E quando você entregar sua vida e começar a seguir ao Senhor Jesus, eu tenho um lugar muito especial, onde eu congrego a minha igreja. E lá, todas as pessoas que acreditam no Senhor Jesus e seguem a Ele fielmente estão lá, na caminhada cristã. eu quero E isso conhecer vai esse ajudar a você crescer na sua fé. Jesus. Eu estou precisando muito desse Jesus. Eu quero que você, Pode falar. quero que você ore. Então vamos orar. Vocês entenderam? Quanto tempo? 6 minutos. Ainda falei muito, Olha, né? isso todo um caso, porém, mas que foi pouco. Aí vocês podem estar pensando assim, mas só isso. Isso é muito. Em poucos minutos aqui foi descrito o plano redentivo. E eu abordei numa clínica, onde geralmente eu vou como mulher, né? Vou levar um filho. Mas vocês têm outros lugares também que vocês podem ir, como um shopping, no ônibus, na escola, no intervalo da escola, no bairro. Ah, eu moro no condomínio, melhor ainda. É que vocês têm mais liberdade de estar para lá e para cá. E conhecem os vizinhos, né? E a linguagem vai de acordo com cada um. Aqui eu usei uma linguagem voltada mais para adulto. Eu vou comprar, realmente, nesse caso, meus casos são bem simples, de catolicismo, como era uma pessoa do catolicismo, Islã, do Islã, como trazer o Islã, o evangelismo e o budismo. Nós sabemos que muitas pessoas fazem parte de seitas. Mas não estou falando isso do catolicismo, certo? Fazem parte de seitas. Mas o principal objetivo do plano da salvação é levar Cristo. Qual é o tema do Ministério de Zaqueu desse ano? Quem lembra? Pastor vive falando. Cristo para todos. Então, esse é o intuito. Se eu for sentar e falar com uma criancinha, eu não vou falar assim. Eu vou dizer, tia, olha, o que essa coisinha amarela lembra? Ah, lembra do sol, lembra da árvore, da florzinha. Então já vai ser uma linguagem diferenciada, não é verdade? Mas a cozinha é amarela, né? Então, vai ser o quê? Uma linguagem diferenciada. Mas isso para vocês agora, essa linguagem aqui que eu fiz com o Janai, é uma linguagem que é acessível a um adolescente. Não é verdade? Vocês tiveram dúvida em alguma coisa que eu falei quando eu estava explicando o livrinho? Pode falar, claro. Não é tudo que eu recomendo esse livro. Que tem crenças diferentes, né? Mo, quer desligar um pouquinho a luz? Não, eu boto aqui, né? Para eu acender a luz para eu falar um pouquinho com eles. Como é que eu faço? Acende aí, Davi. Então, o que é que acontece? Vocês vão ter muitas situações, né? E eu vivo dizendo isso a Davi. Davi estudou 2 anos no Dom Bosco, né? Uma escola católica. E assim, eu sempre disse assim, você tem, meu filho, olha, você não pode chegar e dizer assim, ó, sua religião está errada.
A minha religião que aceita. Não. Pois é. Então, você não vai entrar nesse mérito de questão. Você vai falar do evangelho. Olha, eu creio nisso. Aí você chega para uma pessoa, eu vou logo para um lado bem, certo? O baixo espiritismo, né? Que acredita em entidades, em candomblé, em essas coisas, né? Exatamente, em reencarnação. O que é que você vai fazer? Primeiro, você vai criar uma conta com essa pessoa, né? Você não vai chegar aleatoriamente do nada com essa pessoa e dizer, ó, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês a verdade que é Jesus, vocês estão perdidos, vocês vão para o inferno, porque isso que vocês estão fazendo não agrada. Eita, tia, você está mentindo? Não, eu não estou não, sabe por quê? Porque é céu e inferno. A eternidade é isso. É duro, né? A gente pensar assim, mas não existe outra maneira. É céu e inferno, céu e inferno, céu e inferno. É isso. Mas você vai falar, Clara, a minha dica, a minha sugestão, você vai criar uma ponte com essa pessoa. Como o pastor tem dito muito bem isso aqui na igreja. Se você conhece essa pessoa na escola, né? Primeiro, você vai tentar uma amizade, uma conversa com essa pessoa sobre coisas triviais, né? Se ela não estuda na sua sala, né? Você vai dizer, ah, você é do quê? Do primeiro ano A? Ah, eu tô lá no primeiro ano C. E aí, você já estuda aqui faz tempo? Eu comecei esse ano nessa escola. Começar uma conversa, enfim. Tem várias abordagens que você pode ter. E aí, num assunto como esse, você pode até perguntar assim, dizer, rapaz, ou eu faço parte de uma igreja. Ah, lá na igreja presbiteriana, vamos um dia visitar? Ah, não vou não, porque a minha religião não permite, porque eu sou adventista, porque eu sou TJ, Testemunha de Jeová. A pessoa vai dizer para você. Aí você vai dizer, ah, você é TJ, é proibido ir para a igreja? Não, eu só queria que você conhecesse, eu acho tão legal, porque assim, a igreja fez um diferencial para mim, sabe? Quando eu tinha tantos anos, aí eu me senti tocada pelo Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, sabe? Eu creio em Jesus, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E você vai evangelizar essa pessoa. E você vai dizer, mas por que eu creio? Porque eu creio no lugar chamado céu, né? E, eu tenho até um materialzinho aqui, ó, no meu bolso, ó, um livrinho aqui, ou eu tenho um marca-textozinho aqui, que tem aqui mais ou menos o que eu creio. Eu creio, e você vai falar para essa pessoa. Se essa pessoa vai contestar você, dizer que não acredita, é um direito dela. Você vai respeitar, mas a semente do evangelho foi plantada. E você não vai entrar no mérito da questão de estar brigando, de estar dizendo assim, se a pessoa disser, ah, Clara, não acredito em nada disso que você disse. Porque a minha religião é assim, assim, assim. Você pode até parar para ouvir, por respeito. A pessoa não lhe deu os ouvidos? Você pode dar os seus ouvidos a ela. Mas você tem que se manter firme na sua posição. Ah, você crê assim? Eu creio assim. Eu creio que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas, se algum dia você quiser conhecer lá a igreja, viu? As portas estão abertas para você conhecer. E vai seguir. Foi plantado. O Espírito Santo é que vai fazer germinar. Entendeu? É o Espírito Santo. Deixa ela terminar. Só um minuto. Pois é, e você também vai respeitando, porque hoje ela reagiu dessa forma. Aí você não desiste dela, entendeu, Clara? Lá na frente vai ter um momento que você vai dizer assim, vamos supor, não se preocupa não, ó. As misericórdias
são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. E você vai estar, se ela tem essa reação de você dizer que a Bíblia diz, você pode começar a usar a Bíblia. Usar a Bíblia. E você está ali, ó, plantando, entendeu? As misericórdias do Senhor não têm fim, entendeu? Jesus, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Você está sozinha, não. Olha, Deus, ele é onipresente. Deus disse que sonda, conhece o nosso coração. Deus sonda, conhece o nosso coração. Ele sabe. Não fica chateada, não, porque as pessoas levantaram esse falso contra você. Você está se sentindo injustiçada, mas a ira pertence ao Senhor. Então você vai jogando, mas eu só vou conseguir fazer isso, bom. É com essa Bíbliazinha fechada assim, lá na minha escrivaninha, no meu quarto. Ela fechadinha, Alessandra. É não. É, João Vitor. Eu não estou dizendo isso porque eles não abrem a Bíblia, não, viu? Mas não é. É abrindo e é lendo, ó. Lendo a Bíblia. Com certeza, Deus vai estar ajudando cada um de vocês. Em nenhum momento vocês vão estar sozinhos. Em nenhum momento vocês vão estar sozinhos. Esse. Oi? Deixa eu dar uma dica também para Sim, vocês, pode dar. que a gente vê muito isso, eu sempre observo. Eu sempre disse que eu gosto muito de viver com eles, né? Eu gosto dessa turminha. E o que a gente também pode usar é o nosso celular ao nosso favor. Por exemplo, você tem essas suas amigas, que quando você vai falar de Deus para elas, elas, né? Então, o que é que você pode fazer? De vez em quando, manda uma mensagem, não é, Laís? Isso. Falando sobre a salvação, sabe? Manda um vídeo de um hino para algum amigo, alguma amiga de vocês, sabe? Usem o WhatsApp a favor de vocês para propagar também o Evangelho. Olha, essa música é uma música linda. Às vezes tem cada imagem legal só dando um exemplo, só para finalizar, às vezes sua amiga ela vai passar por um problema e ela vai estar triste, de repente ela vai lembrar daquela imagem que você mandou, aquela foto que você mandou para ela, uma mensagem legal. Entende? Então isso aí serve para todos vocês. Exatamente, às vezes você manda um bom dia. Bom dia, comece seu dia ouvindo esse lindo louvor. Aí a pessoa vai lá ouvir a música, o evangelho está sendo pregado aí, ó. Só esse trechinho que você cantou, que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. E essa mesmo, de Heloísa Rosa, né? Que diz, né, sobre Jesus. Ali é quase a Bíblia pura. Se você pegar lá na Bíblia, vai estar lá Jesus dizendo todas aquelas palavras que são cantadas. Você pega uma música como a de Projeto Sola, Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Falando sobre a soberania de Deus. Pois nele foram criadas todas as coisas. Pode falar, Davi. E eu tenho duas coisas para falar. Primeiramente, voltando lá no tempão, o que você falou sobre a parte de religião, enquanto uma pessoa pode dizer, uma pessoa for falar, ok, eu não acredito, eu acredito nisso, não só escute por educação, mas por mim eu faço questão que escutem, porque uma das recomendações que esse livro faz dessa série de livros é aproveitar algumas características da religião e interligá-las ao cristianismo. Então, de uma forma até que é interessante. Interpretação, eu já falava sobre porque para mim é exatamente isso. Coloca as cidades douradas, a cidade do céu, também pode apresentar uma expectativa do que a gente poderia ter sido lá. Não. Então, quando a senhora do ápice do que a gente já foi. Ah, sim. E com a escuridão, a pobreza, foi o ápice da nossa desgraça. Em que a gente começou a entrar num caminho onde a gente
que não sabia para onde ia, mas tinha um pressentimento que poderia dar algum problema, que poderia levar para um lugar onde a gente não queria estar. E com o sacrifício de Deus, com o sangue que foi derramado, se acende uma luz para levar a gente para um caminho, para as suas origens, ou mais graças, ou ir o caminho certo. E aí, vocês resumiram. Ele seguiu A Bíblia de uma forma exatamente e é resumida, mas bem entendida. Eu imprimi um roteiro com as 5 cores e os versículos lá, certo? E as frases de ligações. Porque vocês vão. Não, na verdade, a culpa não é de vocês. A culpa é minha, porque vocês estão achando que eu estou brincando quando eu digo que tem TDAH, mas eu tenho, né? E quem tem TDAH tem que fazer uma lista, um checklist. Eu sempre faço e hoje eu não fiz. Então, por isso que eu estou para lá de esquecido, esquecendo as coisas. Mano, isso tem mais uma lembrança de lembrar sobre a lista e uma lembrança de uma lembrança de lembrança. Pode um negócio Eu desse. já fiz isso, entendeu? Mas, ó, gente, aqui no final da programação, vocês vão receber esse brindezinho, certo? Aqui dentro, vocês vão receber 2 marca-páginas, certo? Para vocês fazerem a parte prática do que a gente aprendeu aqui hoje à tarde, certo? Aí vocês, são 2 marca-páginas iguais. E um vai ficar com vocês, para vocês terem como uma ferramenta de evangelismo. Amor, agora eu vou precisar aqui. Pode passar, Janaí. Pode falar, pode passar, pode passar. Recursos. Então, assim, eu mostrei para vocês aqui esse marca-página, mas tem infinitas formas de a gente estar usando esse plano da salvação no dia a dia da gente. Tem essa pulseirinha muito legal que eu até pensei em confeccionar para vocês, mas o tempo não dava, não permitia. Porque você está com a pulseirinha e a pessoa diz, oxe, o que significa, né? Claro, o que é isso no teu braço? Isso é o quê? Que pulseira é essa? O que significam essas cores? Então já fala por si só. Aí Clara vai dizer, isso aqui conta uma história. Aí Clara vai rapidamente. Mas futuramente aí, Leni, Janai já está com ideias aí, vai estar confeccionando com vocês aí. Aí espere. Vocês vão ter essa pulseirinha também. Aí tem marca-página, tem lápis, tem chaveiro. Olha, infinitas possibilidades. Camiseta, tem camiseta para vender também. Não tem problema não. Pode falar. Sim, a gente pode. Eita, gostei. Josué mesmo. Então, gente, uma camisa da UPA, um plano da salvação. Seria muito bom. Muito bom, exatamente. Poderia ser assim, primeiramente, a gente poderia pegar umas linhas como Depois vocês, Na hora do lanche, vocês falam dessa camisa. Mas, aqui, ó, tem os bonequinhos aqui, né, representando, ó, o céu, o pecado, o sangue de Cristo, a purificação e aqui o crescimento. Tem um versículo aqui embaixo, certo? Eu botei o símbolozinho de vocês, UPA. Então, vocês vão estar presenteando alguém com isso aqui. Aí a pessoa vai dizer assim, sabe o significado disso? Eu já estou dando a deixa para vocês. Josué vai procurar aquele coleguinha descrente, viu? Não adianta pescar em aquário, não. É muito fácil pescar o peixe no aquário, né? Vocês vão ter que aprender com Moisés e ir para o rio, viu? Aprendam com Moisés, vão pescar no rio que é mais difícil. Então, vocês vão estar recebendo isso aqui. Eu tinha também a pretensão, vi que a hora aqui já está mais adiantada, né? Eu tinha a pretensão da gente confeccionar, que é muito fácil, certo? Um livrinho de bolso, ó, igual o meu. Esse meu aqui só tem 20 anos. Só tem 20 anos, foi minha sogrinha que me deu.
vi você que já mostrou esse negócio. Tu nem existia ainda, tu nem sonhava. Eu nem sequer sonhava em me casar com teu pai. Pois é, porque nós temos 18 anos de casado, certo? E... Oi? Nós namoramos 6 meses. Noivamos e com mais 8 meses nós casamos. Então, ó, Os conselheiros da Universal dele, eles deram o primeiro beijo em 2001, em 2002 eles estavam casados. tá vendo? Sabe por quê? Porque crente não passa 10, 15 anos namorando, não. Por isso que os meus só vão namorar quando estiverem já pertinho, assim, de uma idadezinha adulta. Ó, é o recado. Pega aí a amizade. Como é que vocês estão namorando, é? É o Wendel e a Alessandra? Pois vigiem, vigiem. Olha, vigiem. É, menos mal, né? Porque, assim, para os meninos aí que ainda não sabem, Léo não sabe disso, não. Eu acho que eu já disse a Léo, mas o Theo não. Mas eu sou a vigilante aqui do namoro, viu? Nada de estar olhando para a menina de frente. Tem que ser crente, Theo. Entendeu? Lavada, lavada. Sabe o que é enxaguar a roupa? Quando tá com sabão, a gente não joga água para tirar o sabão. Aí eu digo que é assim, lavada e enxaguada no sangue de Jesus. Tem que ser, viu? Então, olha só, esse livrinho aqui, para vocês também confeccionar, né? Eu tinha pensado em fazer isso, só que não vai dar para a gente fazer, pelo adiantado da hora. Porque tem uma dinâmica também para a gente divertir um pouco. Aí, vejam só, mas vocês não vão escapar, não, viu? É, isso. Não, a gente precisa encerrar às 18 horas. Eu vou tentar ser, é, 18 horas. Então, vejam só. Sim. Então, vejam só. 18 horas a gente vai encerrar, tá bom? Aí vejam só, o que, é que vai acontecer? Amanhã eu disse que ia trazer para vocês o papelzinho, né? Aí eu vou trazer o papelzinho junto com alguns pedacinhos de cartolina do plano da salvação, certo? Venâncio vai fazer um videozinho, vai acelerar, vai editar, né, amor? Bem bonito, de mim, deixar bem linda. Confeccionando esse livrinho, eu quero que vocês confeccionem em casa para vocês terem isso aqui no bolso, na mochila de vocês. Isso aqui é muito importante, gente. É um instrumento, isso, na capa do celular, que já não é escolar, viu? Então, na capa do celular, para vocês terem com vocês. Combinado? Então, amanhã eu trago o material e o resumozinho para vocês terem com vocês e vocês vão confeccionar em casa. Lá, o mais tardar, na terça-feira, a gente vai estar, né, amor, botando esse vídeo, né? Venâncio grava rapidinho, faz uma edição rapidinho, bem rápida, eu falando assim, vocês não precisar nem acelerar, ele mesmo vai acelerar, eu prometo, que eu já falei demais, né? Então, e vocês vão confeccionar combinados, mas, eu quero saber aqui nessa tarde, quem é bom de versículo aqui? Eu sou a última pessoa lá. Quem é bom de versículo? Oi? Interrompe que eu vou precisar da dinâmica agora. Eu sei que vocês